Boa tarde, meu nome é Matheus Henrique. É, a gente está fazendo um vídeo sobre o relatório 2, né, que é o relatório de raízes. Nosso grupo é composto por Matheus Idec e Crislane. Agora falando um pouquinho sobre a introdução, a gente vai apresentar o experimento, né, que foi realizado no laboratório, que ele buscava encontrar os valores de x que satisfazem a equação. Aí, desde cedo, antigamente, da escola, a gente já via, né, aqueles zeros das raízes, fórmula de Bhaskara, essas coisas assim. A gente vai utilizar alguns métodos numéricos, né, para determinar a velocidade inicial. E a gente, nesse experimento, a gente aplica conhecimento de física, técnicas computacionais, até um pouco de física, tipo assim, no ensino médio, né, porque sempre quando remete, assim, zero, lembra do ensino médio. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo, né, do experimento, que visa encontrar a equação que modela o movimento parabólico da bola. E a partir da equação a gente aplica as técnicas de raízes que a gente aprendeu, né, nas aulas de computação numérica aqui na CT, para estimar a velocidade inicial que o objeto sai do chão. Aí com a metodologia, a gente usa uma câmera, né, de celular normal, bola e alvo, com diâmetros conhecidos, né, o peito e o colado. Para isso a gente grava, né, o movimento da bola e tem que utilizar objetos de dimensões conhecidas, que é para transformar as medidas de pixel em metro. Assim a gente viabiliza a análise da trajetória, né? Aí a partir das posições extraídas das imagens, a gente determina o ângulo de lançamento e aplica os métodos numéricos que a gente aprendeu, né? Aí incluindo obsessão, falsa posição, Newton secante, para resolver a equação que descreve o movimento parabólico e assim calcular a velocidade inicial da bola. Agora com o desenvolvimento. Bom, agora eu vou falar sobre desenvolvimento. Bom, primeiro a gente jogou a bolinha no chão para a bolinha ter o movimento, fazer o movimento parabólico. Com isso a gente gravou o movimento com o celular. A gente gravou quatro movimentos. O primeiro quando a bolinha bate no chão, um segundo quando a bolinha já passa do chão, já está no ar. O terceiro é quando ela está na altura máxima. E o quarto movimento é quando ela encosta no alvo, que é o alvo foi uma lixeira. Com isso, a gente capturou os movimentos da bola, os frames da bola. A gente verificou as posições no X e no Y, usando o Paint. Aí, com isso, achando as coordenadas X e Y, a gente descobriu a velocidade inicial, a velocidade da bolinha e a gravidade em pixel e o ângulo o ângulo do movimento da bolinha. Para isso, para a gente descobrir a velocidade inicial, a gente usou 4 métodos. A gente usou meus métodos de intervalores, que é o de biseção de falsa posição, e o método de não intervalores, que é o de Newton e da secante. E no resultado a gente vai descobrir que a gente achou três velocidades diferentes para iniciar para a bolinha. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Crislaine e complementando aqui a fala dos meus colegas Matheus, trouxe aqui nos resultados as imagens, os frames que foram feitos durante a gravação do experimento. E nesse primeiro frame é basicamente quando a bolinha ela bate no chão. E o segundo frame é literalmente um segundo depois, um segundão, poucos segundos depois do primeiro frame. Aí a gente tem aqui o terceiro frame, como meu amigo Matheus falou também, que a gente capturou a imagem quando ele chegou no ponto máximo, né? E literalmente ele ficou no último pixelzinho aqui. Foi muito engraçado pra gente quando foi fazer isso aqui, mas enfim. E no último frame, a gente pegou essa parte da bolinha que ela já tinha clicado no ar. Já tinha, né, que é a lixeira. Saindo aqui das imagens que a gente coletou dos frames, a gente tem essa parte dos resultados, fazendo o cálculo do ângulo e o da velocidade que deve ser encontrado, né? Bom, esses dados, esses cálculos, no caso, eles foram disponibilizados pelo professor e a gente utilizou eles para descobrir justamente a velocidade inicial, o ângulo inicial e o ângulo inicial em graus, como tem
descrito aí nas informações. Tudo foram feitos em as velocidades em centímetros por segundo, o ângulo inicial em rádio por segundo e o em graus, justamente em graus. Bom, aqui a gente teve que fazer esse movimento da partícula, que foi a trajetória da partícula a partir de uma parábola. Bom, o movimento ideal seria com que tivesse nos frames, os pontos dos frames, dentro dessa parábola. Mas, passando para o slide seguinte, a gente verificou, da forma que a gente conseguiu fazer, que não ficou exatamente uma parábola, ficou de forma mais linear. Mas está melhor representado do que nos gráficos anteriores que a gente estava fazendo. Bom, tem o primeiro frame, que é esse primeiro ponto aqui, é quando a partir da bolinha, quando ela quica no chão e vai subindo. O segundo frame é uns momentinhos depois. O terceiro frame é quando ela chega ao seu ponto máximo, a sua altura máxima, e começa a cair até o último frame, que é quando ela atinge o alvo, nesse caso a lixeira. Aí a gente fez, para poder descobrir, utilizando os 4 métodos numéricos que foram passados dentro das aulas de raízes. Esse primeiro método, que é a absorção, que a gente vai dividindo ele no intervalo, basicamente pela metade da absorção. E a raiz que a gente conseguiu encontrar dentro desse código foi de 1,99. Aí a gente passou para o método da falsa posição, que a gente encontrou uma raiz diferente, foi 26,610. Apesar dele ser o método, né, o mais lento dentre os outros métodos numéricos, ele é o mais confiável. E agora a gente também calculou também, e agora a gente fez pelo método de Newton, onde a iteração ela é a mais rápida de todos, porém a raiz que foi encontrada ela foi diferente do método da falsa posição e também foi diferente do método da absorção. Então a gente concluiu fazendo o método da secante, onde a gente encontrou a mesma raiz que na falsa posição e apesar dela não ser tão rápida, né, como a de Newton, ela é tão confiável quanto o da falsa posição. Então, a gente entendeu que esses dois métodos, o da secante e o da falsa posição, eles obtiveram o mesmo resultado. De certa forma, os outros deveriam ter, né? Mas eu acho que teve algum erro, como o Matheus vai falar. Eu vou falar sobre a conclusão. A nossa conclusão é que acho que devido à angulação ter sido muito alta, de quase ser 90 graus, o ângulo ser 80,5 graus, isso pode ter ocasionado que o gráfico do movimento da partícula, em vez de ser uma parábola, ela acabou sendo linear. E em relação às velocidades iniciais, a gente calculou os quatro métodos, sendo que só 2 deram iguais, sendo que era para os 4 ou serem iguais, ou tendo algumas casas decimais de diferença. E acho que isso pode ter ocorrido por causa de erros durante o cálculo e os testes dos métodos em si. Aqui a referência que a gente retirou do site de computação numérica da ECT, da UFRN. E obrigado.